Bom dia pessoal. Fala comigo. Estamos aqui hoje para dizer os palpites. Falar os meus palpites para a rodada 15 do Campeonato Brasileiro Betano 2024. Sempre é bom se hidratar. Bom, uma rodada atípica, podemos dizer assim. Uma rodada de 10 jogos, onde nós temos 5 favoritos extremos e 5 que não são favoritos por pouca coisa, certo? Mas seria uma rodada com 10 favoritos certos. Ou seja, uma rodada muito provável de zebra. Então, quem puder, sempre fique ali atento, alerta ao que pode acontecer no decorrer dessa jogada, numa uma entrada possível ao vivo ou coisa do gênero, tá certo? Então, sem mais delongas, porque já falei durante um minuto, então tá bom demais. A gente começa a rodada com Flamengo e Cuiabá, certo? Os jogos eu vou falar primeiramente, os jogos que tem os favoritos, que são aqueles onde eu dou 8 motivos para vocês apostarem neles, ok? Então, para mim não fazer um vídeo que fique muito demorado e muito repetitivo, os próximos 5 jogos são todos favoritos. Combinado? Então vamos começar. Flamengo e Cuiabá. Favorito extremo é o Flamengo. A boa fase que passa, tudo, as coisas dando certo, a liderança do campeonato, todas as informações levam a eles, certo? Até o confronto um contra o outro, o Flamengo tem 10 pontos, enquanto o Cuiabá tem apenas 4. São 3 vitórias para o Flamengo, um empate e uma derrota. Então, casa, Flamengo. São Paulo e Bragantino. São Paulo favorito para vencer esse confronto também. A fase é muito boa. Mesmo após aqueles tropeços, ele voltou ao que era. Cruzeiro e Corinthians. Por incrível que pareça, o Cruzeiro também é favorito para esse jogo. Não sei, vai que acontece a mesma coisa. Ele consegue uma vitória, o Corinthians consegue. Eu tô indo aqui pelo retrospecto, tá certo? Então, Flamengo favorito, São Paulo favorito, Cruzeiro favorito, Internacional e Vasco, Internacional favorito, e Atlético Goianiense e Atlético Paranaense favorito, tá certo? São por motivos óbvios, eu não preciso falar, certo? Pontuação dos últimos 5 jogos, pontuação confronto direto, pontuação em casa maior do que a pontuação do time fora, pontuação jogando em casa contra o time visitante também no confronto direto maior, classificação pelo Campeonato Brasileiro e classificação dependendo casa ou fora e a quantidade de pontos, tá bom? Então, Flamengo casa, São Paulo casa, Cruzeiro casa, Internacional casa e em Atlético Goianiense e Atlético Paranaense fora, tá certo? Ok. Vamos àquelas que são as duplas. Fortaleza e Fluminense, dupla casa, ok? Nesse ponto é bom levar em consideração o retrospecto do confronto direto entre Fortaleza e Fluminense, onde o Fortaleza tem apenas 4 pontos e o Fluminense tem 10, e o retrospecto do Fortaleza contra o Fluminense lá no Ceará. Por incrível que pareça, o Fortaleza só tem 4 pontos, enquanto o Fluminense também tem 10. Ok? Então esse ponto, mas mesmo assim, para mim não é o suficiente pelos dados do Fluminense, do Fortaleza perder esse jogo, então eu vou de dupla casa. Juventude e Grêmio, jogo voltando para o Rio Grande do Sul. O ponto que o Grêmio tem a favor dele é o retrospecto do Juventude contra o Grêmio no confronto direto. O Juventude só tem apenas 2 empates, enquanto o Grêmio tem 3 vitórias e 2 empates, são 2 pontos contra 11. E ali jogando no estádio do Juventude, tem um empate ali em 7 pontos para cada lado, ou seja, 2 vitórias para cada lado e um empate, certo? Então só isso faz o Juventude também não ser o favorito a ganhar esse jogo, mas mesmo assim eu coloco um dupla casa, tá certo? O próximo jogo vem a ser a Palmeiras e Bahia, confronto do terceiro contra o quarto colocado, já que a vice-liderança está com o Botafogo, se eu não me engano, pelo saldo de gols. Mesmo assim, o Palmeiras não fica com esse favoritismo da vitória, mesmo assim é um dupla casa, pela questão da pontuação,
na classificação, todos os dois têm 27 pontos. E apenas isso. Eu não dou favoritismo para o Palmeiras, tá certo? Então eu coloco dupla casa nesse Palmeiras e Bahia. O próximo jogo, Vitória e Criciúma. Vitória e Criciúma, eles têm muito empates em pontuação. E quando o empate é em pontuação, no critério, não vai para ninguém, é cortado. E nesse caso, por exemplo, Vitória e Criciúma, cada um tem 7 pontos em confrontos diretos, ou seja, são 2 vitórias para cada lado e um empate. Vitória jogando em casa tem 6 pontos, o Criciúma jogando fora tem 6 pontos também nos últimos 5 jogos. Pronto. É isso que eles têm em empate ali. E o único ponto que o Vitória tem a seu favor são o confronto na Bahia entre os dois times, onde o Vitória ganhou 3 vezes e o Criciúma apenas 2. Ok? Mas mesmo assim eu coloco dupla fora para o Criciúma, se bem que o Vitória vem aí castigado por causa da última derrota para o Corinthians. Mas, dupla fora, Criciúma. E por último, mas não menos importante, Botafogo e Atlético Mineiro. Isso me pegou muito de surpresa, eu pensei que ia ser um confronto muito mais parelho, mas aqui pelos critérios dá um 6-2. O Atlético Mineiro só tem ao seu favor o confronto entre eles, onde o Botafogo tem 2 vitórias e o Atlético Mineiro tem 3, e a colocação jogando fora de casa. Porque, por exemplo, o Botafogo é nono com 13 pontos, enquanto o Atlético Mineiro é quarto com 11. Só isso. Então, para isso, eu coloco um dupla casa do Botafogo. Então, vamos recapitular. Flamengo casa, São Paulo casa. Voltando. Flamengo casa, São Paulo casa, Cruzeiro casa, Internacional casa, Atlético Goianiense fora. Quando eu digo Atlético Goianiense fora, não é para você apostar fora que o Atlético Goianiense está jogando fora. Não, o Atlético Goianiense joga em casa. Então, quem joga fora, você aposta nele, que no caso é o Atlético Paranaense. Tá bom? E aí vem as duplas, são mais 5 duplas. Fortaleza e Fluminense, dupla casa. Juventude, dupla casa. Palmeiras, dupla casa. Vitória, dupla fora. E Botafogo, dupla casa. Temos 5 favoritos, temos 5 duplas. Certo? Se quiser faz um pulisol. Se quiser cerca, bota os secos de um lado, bota os duplas do outro. Bota os casas de um lado, casa seco de um lado, casa dupla do outro. Fora seco de um lado, fora dupla do outro. Cerquem do melhor jeito que puderem. Não estou tão confiante para cometer o crime nessa rodada, certo? Temos amplos favoritos, temos alguns jogos que podem dar uma zebra, uma mudada. Por exemplo, esse jogo do Vitória e Criciúma, eu colocando o Criciúma, talvez dê uma vitória, certo? Botafogo e Atlético Mineiro é um jogo muito provavelmente de muitos gols. E o Atlético Mineiro vem aí já pisado pelo Flamengo no último jogo, na última rodada. Flamengo e Cuiabá é aquele tipo de jogo que sempre pode ser que dê uma zebra. Afinal, o Flamengo foi muito favorito e pode ser que ele entre mais de salto alto, mais soberbo, mas não é coisa de acontecer. Palmeiras e Bahia, para mim, tem a maior cara de ser o melhor jogo do campeonato. Afinal, é o terceiro contra o quarto, brigando ali por uma liderança. É um jogo, podemos dizer, de 6 pontos. Cruzeiro e Corinthians nem tanto. Corinthians tem uma força mais ou menos para jogar dentro de casa, mas fora de casa ele ainda continua muito fraco. Mas quem sabe, né? É o técnico novo, o pessoal gosta de mostrar coisa. Félix Torres talvez chegue pra gente tirar aquele Gustavo Henrique, meu Deus do céu, daquela zaga. Não que Félix Torres seja um ouro 18, né? Mas é isso, são esses minhas levantadas dicas. Desculpa aí um pouco desanimado, é porque acontece, você acerta os 10, aí no outro você tem 5 acertos, 5 erros, fica 50%, aí você vira e começa a pensar, o que foi que eu errei, né? Já que a mesma estratégia daquele que deu certo também foi agora e deu errado. É porque é futebol, não é tão certo, não é uma ciência exata, a gente precisa de muita coisa. Então, fechando aqui os 10 minutos, só agradecer, muito obrigado a quem assistiu, muito obrigado a quem curte, muito obrigado a quem compartilha, muito obrigado a quem quiser comentar também, agradeço, tá certo? Desejar a vocês uma ótima semana, bom fim de semana, boa sorte
e que venha novamente nosso Green Absoluto. Eu estou vendo vocês, hoje é sábado, não, era para eu ter visto vocês na sexta, ontem. Aí tô vendo hoje no sábado, domingo, provavelmente vejo vocês, se Deus quiser, na segunda-feira, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até mais. Valeu!